para quem estava iniciando sobre como tingir massa. Hoje eu já coloquei no YouTube um vídeo antes explicando como é que faz o tingimento, né? E sobre a textura da massa JL, que é que eu trabalho. E agora eu queria dar umas dicas para quem está começando, né? Então, eu tinjo a massa e a princípio eu coloco em saquinhos assim, certo? Logo que eu tinjo. Depois eu passo ela para recipientes plásticos, tá? E eu não perco massa nunca, porque conforme a massa vai secando, as massas que ficam muito duras, eu venho aqui, ó, com esse pulverizadorzinho. Isso é massa que já tá antiga, tá? Não é para massa nova. Você guarda a massa tá endurecendo, você vem aqui, ó, vai dentro do... Minha filha já andou mexendo aqui. Você vai aqui dentro e pulveriza a massa, ó, certo? Pode molhar mesmo. Aí depois você fecha, deixa fechado e a massa vai começar a recuperar, tá? Então isso eu faço para não perder a massa que já está dura. A massa assim que tinge, assim, ela vai demorar muito. Se você manter fechadinho no saco ou mesmo no recipiente, ela vai demorar a secar, tá? Então vocês perguntaram também sobre ferramentas. Olha, a gente tem no mercado uma infinidade de ferramentas. Olha, essas aqui são da Blue Star e eu tenho aqui vários tipos, e essa amarelinha até é de confeitaria, mas eu acho bonita, eu vou comprando as cores. Essa aqui é bem antiga, acho que essa cor nem vende mais. Aí eu uso tinta bolinhas da Condor, certo? E os pincéis que eu uso são sempre os da Condor. Tem o 00 que eu uso mais, certo? Aqueles fininhos para fazer, ó, esse já tá bem usadinho, porque eu adoro ele. Então, esses da Condor, esse cabinho cor de vinho, o 00 é o que eu uso mais. Qualquer outro. Colas. Bom, gente, eu sou... Para colar o biscuit mesmo, eu tenho usado essa colinha aqui, ó, que é uma cola da Acrylex, certo? E é uma cola branca, eu comprei para experimentar, gostei muito, ela é fininha e o bico aqui, ó, é de fácil aplicação, tá vendo? Então eu prefiro usar essa cola aqui, é o que eu tenho usado atualmente, mas qualquer cola, eu colo com qualquer uma, tanto faz. Tem peças que aí eu tenho que usar a cola instantânea, para isso eu tenho usado aqui a Tec Bond com louvor, é excelente a cola, não tenho apoio deles, nem patrocínio, mas estou dizendo que a cola é excelente. Então eu uso a cola de silicone e uso também o adesivo instantâneo, né? Que é aquela que antigamente eu usava Super Bonder, mas começou a não dar muito certo, eu troquei para Tec Bond e tem sido muito bom. A massa é JL, como já mostrei no outro vídeo. Aqui tem uma que eu tingi de manhã no vídeo anterior. Eu vou mostrar pra vocês o ponto da massa. Olha aqui, ó, gente, ó. Acabei de beliscar aqui, ó. Ó. Olha que massa boa. Aqui, ó. Certo? Ó. A massa é ótima. Não tem grumos. Perfeita para trabalhar, macia. E eu uso também régua, tanto para medir como para cortar. Comprei essa reguinha aqui de alumínio em algum lugar que eu não lembro onde, mas não é muito fácil de achar aqui onde eu moro não. Mas acho que acredito que eu comprei em São Paulo essa. Eu tenho duas dessa aqui, mas olha, muito boa. Eu corto com ela e são perfeitas. A balancinha digital, eu tenho várias, elas não eram utilizadas na época que eu comecei. Eu já tenho 13 anos de biscuit. Tá? Então, quem faz biscuit tem que se acostumar com e sem balança. A gente se condiciona muito, é só fazer uma coisa se tiver a balancinha, mas sem elas vocês trabalham muito bem, tá? Rolinho liso para esticar a massa é imprescindível para quem está começando. Eu uso também as bolinhas de isopor, aqui de vários tamanhos, né? Para fazer os trabalhos maiores, a gente sempre utiliza isopor. Papel alumínio para fazer a base de alguns corpinhos, entendeu? E às vezes eu faço o corpinho de papel alumínio, às vezes eu faço toda a estrutura de papel alumínio, e vai depender, outras vezes eu faço no arame mesmo, certo? No galvanizado.
Eu tenho aqui um frasco com um pouco de vaselina líquida, que às vezes, quando preciso, eu passo na mesa, mas eu confesso que eu por muito tempo utilizei a sólida, aquelas que vendem em farmácia, para passar na mesa quando fosse o caso, tá? Para não grudar. As tintas que eu uso a tinta, eu uso essas da Acrylex, essas para artesanato, as foscas de preferência, eu tenho usado, entendeu? E o que mais, gente, que eu posso dizer que eu uso? Marcadores de boca, que tem os da Blue Star, e tem também esses que a gente compra por aí, ó. Vocês também podem fazer os marcadores, entendeu? Precisa ter uma tesourinha pequena, ou uma maiorzinha, né? Eu uso as duas. Boa vontade, né, gente? E também os palitos de churrasco e os de dente eu uso para fazer as peças. E essa cola que é imprescindível para a gente colar a peça na base de acrílico, porque ela não solta, que é a cola lantejoula que eu só uso para isso. Essa aqui de silicone que eu mostrei antes, eu uso para colar o tecido. Qualquer franzido, qualquer... Se eu quiser colar, por exemplo, na barrinha do tecido, um bico qualquer, um enfeite qualquer, uma fita, eu vou colar com essa... Me dispensa a máquina de costura, me dispensa a linha e a agulha, tá? Cotonete que me acompanha em todos os momentos. Você vai pintar olhos, borrou, cotonete. Você vai modelar rostinho, eu uso cotonete. Então, e um copo d'água do lado para ir molhando, cotonete molhado, hein, gente? E para fazer blush, para passar no rosto, ou aquele giz pastel, não o oleoso, o seco, também uso. Aos poucos, a gente vai aumentando assim a quantidade de ferramentas pela facilidade do mercado. Mas no começo era só as ferramentas básicas mesmo. Hoje em dia a gente já tem esses pincéis modeladores aqui também, da Condor, ó, que facilitam a vida da gente, que é uma beleza. Mas antigamente não tinha. Antigamente era só pinta-bolinhas no máximo e esses estecas de Blue Star. Tem uma coisinha que me acompanha desde o primeiro momento. Esse alicate aqui, que eu uma vez até achei que tivesse perdido e fiquei louca. Porque ele é muito antigo, eu tenho 13 anos de biscuit e eu comprei um alicate muito bom que me acompanha há 13 anos. Então, ele corta até cabo de aço, esse. Cabo de aço, corta meus palitos de churrasco. Por todo canto que eu passei e dei aula, ele foi comigo. Então, a gente tem assim uma imensidão de ferramentas de biscuit, mas a gente pode reduzir, a gente pode utilizar o básico. Às vezes você vê um artesão usando uma coisa, eu vou comprar porque fulano usa, mas aquilo não se adapta a você, entendeu? Então, eu tenho uns conselhos para dar, né, que o meu pequenininho que me acompanha aqui o tempo inteiro, eu tenho um conselho para dar para quem está começando. Vocês vão às compras, então, vão comprar massa de biscuit. Quem for comprar massa tingida, gente, olha, deixa eu explicar. 1 quilo de massa que você compra tingida, por exemplo, a massa preta, metade dela vai tingir 1 quilo de massa incolor, certo? Porque vem um preto muito forte, qualquer tipo de massa. Eu não vou especificar assim marca. É uma dica de quem já está há muito tempo, né, no biscuit. Se você compra 1 quilo da massa preta ou da massa vermelha, metade dela tinge 1 quilo de massa incolor. E é melhor, porque normalmente você utiliza a massa diretamente, e dependendo da quantidade de tinta que foi utilizada na fabricação daquela massa, sua peça vai rachar. Ela vai abrir, certo? Então você aproveita aquela massa que é mais cara e tinge uma massa incolor, que é uma massa mais em conta, certo? Agora, outro conselho. Não peguem encomendas que vocês nunca fizeram. Eu tenho um grupo com 14 mil participantes. Não é fácil. E as meninas dizem, pelo amor de Deus, olha, me pediram encomenda de um noivinho, eu nunca fiz, me ajudem. Gente, olha, peguei encomenda de um sininho para daqui 2 dias. Gente, encomenda para 2 dias, para quem está começando. Até pra gente que é veterana, tem que saber muitos truques, entendeu? Então, não se pede encomenda com esse. Encomenda para quem está começando são 30 dias, não tem jeito. Outra coisa, você tem que ter feito a peça para você antes. Você não pode pegar a foto de uma artesã e vender aquela ideia como se fosse sua. Não vai sair igual.
eu faço uma peça, a segunda não sai igual à primeira, exatamente igual. Ela tem a essência da primeira, parece muito, mas não é 100% igual. Imagina outra pessoa fazendo, certo? Então você não pode pegar uma encomenda que você nunca pegou e comercializar. Na minha época não tinha facilidade de hoje, não tinha Google pra gente pesquisar, tem inúmeros vídeos no YouTube, nem existia YouTube, nem existia muita coisa que existe hoje. A gente colecionava revistas, eu tenho coleção de revistas importadas, né? A gente ralava para aprender, não tinha essa facilidade, não tinha aula grátis, não tinha nada. Então vamos aproveitar isso, a gente dá uma aula, faça uma peça, faça o dever de casa. Porque quando o cliente encomendar, você vai mostrar a sua peça. E às vezes o cliente vai na sua casa ver peças e você tem algumas peças prontas e ele compra, entendeu? Aquela peça que você já fez. E há peças que você faz e tem que fazer por partes. Por exemplo, vocês estão lá atrás, no alto tem um sininho que eu fiz, do lado de cá, e ela tá pela metade. Por quê? Aquilo foi uma aula que eu dei para vocês. Vocês podem fazer e ir fazendo aos poucos, ela vai firmando e vocês vão continuando. E é assim, o biscuit é carinho, é por partes, não é de uma hora para outra que você chega e, vou montar essa peça toda hoje, só que é uma peça desse tamanho e ela não vai sustentar. Lógico, tem truques, tem dicas que eu vou passar para vocês ao longo do tempo. Esse é o primeiro vídeo, eu só peço que vocês não estraguem os sonhos das noivas, porque quem vai casar precisa de uma pessoa que tem experiência em fazer a peça. Então, gente, faz em casa. Eu não estou dizendo que é para eu fazer. Você pode, mas faça 1, 2, 3 para mostrar o seu trabalho. E porque quando você olha para o trabalho, você vai dizer, poxa, tem um defeitinho aqui, eu vou consertar no próximo. Então, faz de novo, desmancha, faz novamente, sem medo, sem pena. Entendeu? Agora não dá para chegar na data de um casamento que é tão sonhado e você chegar e apresentar um trabalho que vai queimar seu nome de saída. Entendeu? Então, outra coisa. Eu, por exemplo, Moni Barnes, não faço bolo falso, os bolos fake. Então, se eu não faço, chega um cliente e diz assim, Moni, você faz. Eu não vou ficar doida para fazer o bolo. Eu digo, olha, eu não faço. Certo? Até porque se eu for resolver fazer, eu vou fazer um para mim, 2, 3. Quando eu achar que aquilo está no nível de eu mostrar para um cliente, aí sim. Por quê? Porque eu tenho um nome, eu quero manter o meu cliente. E eu também não quero abalar, né, com o meu biscuit por aí. Então, eu tô desesperada, tem um bolo. Eu tô desesperada, tem um noivo. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, isso não existe, né? E tem também o fato da ética no artesanato. Você não pode chegar no meu blog, pegar uma imagem e mostrar para o seu cliente, ou então chegar lá e marcar, fulano de tal, é esse? Gente, isso não existe, pelo amor de Deus, não dá. Né? E eu acho que a gente pode perguntar uma dica, uma coisa ou outra, faz a tua peça. Porque uma hora a casa vai cair, a pessoa vai querer que você faça e você não vai fazer igual. E aí você não vai crescer, você não vai sair dali, porque a pior propaganda que tem é aquela negativa. E a boca negativa matou você, matou o seu trabalho, tá? Então você tem que saber lidar com o cliente, conversar com ele, falar de prazos, porque pro cliente o biscuit é isso, ó, é um estalo. Você, em 2 dias você pode fazer, de um dia para o outro. Chegou gente aqui já no meu ateliê para dizer assim, olha, posso me pegar de noite? Eu digo, não, isso não é, isso é um trabalho artesanal, é carinho, é cuidado, é pesquisa, é muita coisa, não dá para pegar de noite até porque tá mole. Entendeu? E não ia ser, ela queria uma debutante. Será que aquela menina, ela teve 1 ano, aliás, ela teve 15 anos para preparar o aniversário de 15 anos, e eu vou ter horas, poucas horas, para fazer uma peça encomendada à tarde para a noite, às 4 horas da tarde para 7 da noite? Não cabe isso em lugar nenhum, a gente não faz milagre. Porque naquela hora você vai salvar ela, mas se der algum problema, daqui a pouco aquela peça que vai cair na hora da festa, aí o seu nome acabou, na frente de um monte de gente. Certo? Então vamos ter cuidado com isso. Os vídeos vocês podem deixar dicas,
sobre o que vocês querem aprender, ou sobre o que vocês têm dúvida. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, sem promessas, tá? Mas aqui é uma série, tudo que eu puder explicar de dicas, de estrutura para os bonequinhos, de pintura de olhos, a gente vai fazer, tá bom? Agora, por favor, ética, cuidado, respeito ao próximo, ao trabalho do outro, e respeite a você mesmo. Faça suas peças. Aprenda, tente de novo, é ralando que a gente aprende. Um beijo para cada um. Tudo de bom então.